Olá, queridos amigos de Eurípedes, fico muito feliz com o convite em poder estar aqui mais uma vez com vocês, conversando sobre o Evangelho, conversando sobre essa doutrina espírita que tanto nos auxilia a entendimentos e a compreensão da nossa vida e do mundo que nos cerca. E eu me chamo Marina, Vou falar hoje para vocês um pouquinho sobre o orgulho e o egoísmo. E o título da nossa palestra é O Orgulho e o Egoísmo, as duas chagas da humanidade. E para iniciarmos essa reflexão de pensarmos que, sim, a doutrina espírita nos diz que o orgulho e o egoísmo são duas chagas da humanidade. Mas será se nós sabemos dizer de fato o que significa orgulho e egoísmo e o que é o orgulho e o egoísmo na sua mais variada expressão? Para a gente começar a pensar um pouquinho sobre essas duas chagas da humanidade, sobre o orgulho e sobre o egoísmo, eu me recordo de uma passagem de Emmanuel, que está na obra Caminho, Verdade e Vida. O nome da passagem chama Ao Salvar-nos, em que o Emmanuel nos fala muito claramente que na história da humanidade, o homem aprendeu a dar valor e notoriedade a títulos, a status, aos bens materiais, às riquezas, a força física, vitórias sanguinolentas, a beleza do corpo físico, a tudo aquilo que envaidece e alimenta o ego do homem. Em contrapartida, a humanidade até hoje ainda não aprendeu a dar valor, a dar o devido valor à bondade, ao desapego, ao desprendimento. Talvez até hoje ainda não tenha compreendido Jesus e as suas lições. Ele, que é o maior exemplo de humildade e amor ao próximo. Ele que deu de si, deu da sua própria vida por nós. Ele é a maior expressão de renúncia de si mesmo. Ele resume todas as características que são opostas ao orgulho e ao egoísmo, justamente porque sintetiza em sua expressão, em seus exemplos, em suas ações, a bondade, a caridade, o amor e a humildade. É por isso que Jesus é a síntese de tudo o que se opõe ao orgulho e ao egoísmo. E quando nós vemos alguém agindo como Jesus, com bondade, com compreensão, com generosidade, nós logo tendenciamos a pensar, esse aí é bobo, é ingênuo, gente, que pessoa sem noção. Ou quando não, a gente pensa, é lobo em pele de cordeiro. Imagina, não deve ter gente boa assim no mundo. Esse aí tá se fazendo, tá dissimulando. Já aparece a outra face. Vai já aparecer o lado ruim dessa pessoa. Nós não damos a menor credibilidade para esse tipo de expressão, para esse tipo de atitude. Porque o mundo só aprendeu a valorizar e a aplaudir os valores do mundo. Então, conseguir parar de direcionar os nossos esforços, a nossa atenção e deixar de dar valor àquilo que é material, transitório, efêmero, a essa corrida desenfreada por posses, por riqueza, por status, por crescimento, por ganância, para então começarmos a dar valor para o que é verdadeiro, para o que é imperecível, para o que é imutável, é um exercício muito difícil, mas necessário. Então talvez esse seja um bom começo, pensar em Jesus, porque como dissemos, Jesus resume todas as características que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Então devemos nos espelhar em Jesus para nos livrarmos dessas nossas duas chagas enfermiças. Mas vamos por partes. Vamos então pensar sobre o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a respeito do orgulho e a respeito do egoísmo. E lá no capítulo 7, nós temos um capítulo de título Bem-aventurados os pobres de espírito. Lá no item 11, nós temos o título O Orgulho e a Humildade. E nesse capítulo, os espíritos da codificação vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre o orgulho. Vamos de fato compreender o que é orgulho e quais são as expressões do orgulho. E o Evangelho nos fala:
O orgulho é terrível adversário da humildade. Então, nós podemos entender o orgulho como um sentimento de superioridade, de um indivíduo que alimenta a vaidade em si mesmo. É o amor em si que adoeceu, porque subverteu o amor a Deus e o amor ao próximo. O indivíduo passa então a endeusar a si mesmo. É uma vaidade exacerbada, né? Um alto amor adoecido, que subverte ou se valoriza em detrimento dos demais, subvertendo a ordem, subvertendo as leis divinas. E o Evangelho nos diz que toda a sociedade encontra-se enraizada desse sentimento. E nós podemos pensar isso desde a antiguidade, quando vemos as monarquias, a hierarquia de classes, as castas na cultura indiana, a nobreza de sangue, até os tempos contemporâneos, as desigualdades sociais, a sociedade civilizada que é rica em ciência, mas, no entanto, é pobre de sentimentos. E respondendo a tudo isso, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que a química veio nos responder a essas discrepâncias. Não há diferença alguma entre o sangue do Senhor e a do seu escravo. As mesmas substâncias, as mesmas partículas da tabela periódica que compõem o sangue de um, compõem o sangue do outro. Todos os homens são iguais na balança divina. Os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos são formados de uma mesma massa. No entanto, nós nos diferimos uns aos outros perante a Deus apenas em relação às nossas virtudes. Só as virtudes distinguem os homens aos olhos de Deus. Então, nesse sentido, a caridade e a humildade são os verdadeiros títulos de nobreza, que nos fará herdar o reino de Deus. Esse sim é o reino que nos trará felicidade, que nos dará toda a condição de felicidade e de harmonia da nossa essência espiritual. Esse sim nos fará nos libertar de todas as enfermidades, de todas as doenças, de todas as chagas que são fruto das nossas imperfeições. Então nós devemos, para alcançar esse verdadeiro reino, desenvolver as virtudes da alma, os tesouros imperecíveis. Poderíamos pensar também, e o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 7, nos faz refletir, de que o orgulho é fruto de um materialismo excessivo. Afinal, por que estimamos tanto aquilo que brilha e encanta os olhos em vez daquilo que toca o coração? Por que cada um quer elevar-se acima do seu irmão? Por que deixamos os desejos materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Por que, meus amigos, que vivemos nessa corrida desenfreada por posse, por riqueza e muitas das vezes invertemos a lógica de tudo aquilo que pode nos fazer evoluir e crescer? Nós pisamos uns nos outros, nós competimos e nos devoramos mutuamente e acabamos por estabelecermos relações de ódio, de desavença, de competição, de rancor, de disputa, o que faz com que a própria sociedade se corrompa, o que faz com que os próprios indivíduos se aniquilem uns aos outros. Então, nesse sentido, o orgulho, esse desejo de competição, esse desejo de crescer, né, de estar acima de tudo e de todos, ele é fruto do materialismo excessivo. E o Evangelho nos faz refletir também a quem culpar pelos sofrimentos, pelas injustiças e desigualdades, se não a nós mesmos, que incessantemente ameaçamos esmagar-nos uns aos outros, nessa selva de pedra, nessa sociedade competitiva e desenfreada. Por falar em competição, vamos falar então do egoísmo. O egoísmo está lá no capítulo 11, o capítulo que se chama Amar ao Próximo como a Si Mesmo. O item 11
nos fala sobre o egoísmo. E o Evangelho nos diz que o egoísmo é a negação da caridade. Então, se nós pudéssemos entender o que seria o egoísmo na sua mais variada expressão, nós poderíamos dizer que é querer o bem, o bom, a satisfação e os êxitos apenas para si mesmo. É importar-se apenas consigo. É a ausência de empatia, de altruísmo. É um indivíduo egocentrado que se cristalizou em si mesmo. É aquele que só pensa em si e não consegue alcançar a perspectiva do outro. Não consegue sair de si para entrar na perspectiva, no olhar, no horizonte do seu próximo. E aí, nesse sentido, uma pessoa egoísta, ela tem dificuldade de compreender, ela tem dificuldade de se relacionar, ela é intolerante, geralmente tem rigidez de conduta. É rígido porque só a sua visão é a certa, só a sua perspectiva é a que importa, só o seu ponto de vista é o adequado. E essa pessoa geralmente é individualista e não é flexível. Se no orgulho dissemos que o auto-amor, que no orgulho é o auto-amor que adoeceu, aqui talvez nós poderíamos dizer que o egoísmo é o instinto de sobrevivência que, junto à racionalidade humana, adoeceu. Porque o indivíduo egoísta, ele deseja a autopreservação. Ele quer sobreviver nesse mundo competitivo, nesse mundo caótico, esse mundo de valores materiais. E se antes, para sobreviver, o homem primitivo precisava caçar, lutar, matar, hoje, para o homem sobreviver nesse mundo competitivo de business, negócios, ele precisa ter uma conta bancária gorda, ele precisa ter status, ele precisa ter bens de consumos, precisa estar acima da grande maioria. Então, é como se fosse uma espécie de instinto de sobrevivência que subverteu a ordem, entrou na lógica do mundo, nessa lógica de grandeza, de soberba, de vaidade, de necessidade de crescimento, de status. E para que o homem sobreviva, ele pensa, ele acredita que ele precisa entrar nessa corrida desenfreada. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que o egoísmo e o orgulho andam de mãos dadas. A vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesse em que as mais santas afeições serão espezinhadas. Pode parecer justo, afinal nós sempre dizemos que vença o mais forte, mas não é tão justo assim, porque nós sabemos que até os aliados nessa lógica do mundo se tornam adversários em algum momento. Quantas vezes não vimos acontecer na história da humanidade? Uma sociedade pautada no orgulho e no egoísmo é uma sociedade que se dizima por si própria. E aí vem uma grande questão que a doutrina espírita sempre nos ensina. É que muitas das vezes a dor é a grande educadora do homem quando ele está cristalizado na vivência do ódio, do rancor, da mágoa, do orgulho e do egoísmo. Então, às vezes, é o que também nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes esses indivíduos precisam chegar muito alto e conquistar muitos bens para que a queda lhe faça ter a verdadeira percepção da sua pequenez, ter a verdadeira percepção do quanto somos frágeis, né? Do quanto essa supremacia, esse pensamento de superioridade, de supremacia do homem é uma grande ilusão. Então Deus, nesses caminhos das suas leis divinas, né, da lei de ação e reação, daquilo que vem como consequência dos nossos atos para que a gente aprenda, faz com que a dor seja essa educadora.
E o que muito acontece em relação ao orgulho e ao egoísmo é isso. É que o indivíduo ele entra nessa lógica, nessa competição, e Deus permite que ele alcance, né, fruto das suas ações, que ele consiga conquistar tudo aquilo que ele atribui o devido valor. No entanto, chega um momento em que esse indivíduo cai, um adoecimento, uma perda dos bens financeiros, né, uma situação em que passa por miséria, por pobreza, e aí o indivíduo tem que se enxergar verdadeiramente como ele é. Tem que baixar a cabeça, tem que desenvolver a humildade, tem que começar. E aí, geralmente, esses indivíduos blasfemam nesse momento, né? Culpam a Deus pela sua queda. Mas, na verdade, é a dor entrando como um processo de educação para que essa pessoa consiga dar a devida importância ou começar a enxergar os verdadeiros valores. Porque a riqueza, os bens materiais, o status, os bens de consumo que servem ali para que as pessoas se coloquem como numa vitrine, expondo seus bens, expondo todas as suas riquezas, na verdade é uma ilusão. São bens passageiros, são transitórios e não irão conosco quando nós desencarnarmos, não irão nos acompanhar, né? Os bens materiais eles perecem dentro dessa transição que toda a matéria sofre, e apenas os bens espirituais é que sobrevivem à morte, que sobrevivem a todas as transições. E é disso que Jesus vem nos falar, da necessidade de nós pararmos de dar esse valor, né, e darmos toda a nossa atenção, e de darmos toda a nossa, fazer todo o nosso esforço de empenhar toda a nossa dedicação da nossa vida a esse crescimento meramente voltado para bens de consumo, voltado para materialidade. E de nós nos atentarmos o que estamos fazendo das nossas vidas, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com a nossa existência, né? Que aí sim, né, que é quando Jesus nos diz, né, por que você se finge tanto com o que há de comer e com o que há de beber, né? Procurai primeiro as coisas do reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos diz isso, justamente para que a gente não subverta a lógica das nossas existências. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui nesse mundo? Então, quando a gente vai na lógica da riqueza, né, da superioridade do ego, da vaidade, do orgulho, nós estamos vivendo para o materialismo, vivendo para esses bens de consumo. Já quando eu entendo que isso é apenas um lado de uma moeda, de uma existência material, onde eu posso vir rico, onde eu posso vir usufruir de uma riqueza, ou eu posso vir numa condição de dificuldades financeiras, de pobreza, mas que ambas são situações de prova, ambas são situações que exigem do indivíduo maturidade, exige renúncia, exige ele pensar e refletir como, né, que ele vai administrar esses bens, e que nesse sentido nós precisamos apenas enxergar isso como duas faces de uma mesma moeda, que o mais importante, o mais relevante é a forma como nós estamos conduzindo para o desenvolvimento das nossas virtudes e dos nossos valores. Como nós estamos desenvolvendo o nosso intelecto, os nossos sentimentos, as nossas vivências em relação com outras pessoas, para que a gente amadureça do ponto de vista do sentimento, para que a gente consiga desenvolver comportamentos melhores, mais harmônicos, né? E sobre o orgulho e o egoísmo, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala que não podemos ser felizes sem mútua benevolência. Porque quando a gente vivencia o orgulho e o egoísmo, nós esquecemos do outro. Nós nos centralizamos apenas em nós mesmos. Seja por uma postura de autopreservação, de querer prosperidade, de querer riqueza, ou seja, por uma postura de vaidade, né, de uma postura narcisista. Então, as vaidades e as grandezas de nossa passageira existência são muito mesquinhas,
são muito pequenas, são triviais em face da eternidade. Porque para a eternidade só importa de fato o desenvolvimento dos nossos valores, só importa aquilo que nós levamos, aquilo que não se perde, aquilo que não se desgasta, aquilo, como Jesus nos disse, que as traças não corroem, né? Então, esses são os verdadeiros valores, esses se importam para a eternidade. Nós devemos pensar, para fugir dessa lógica do orgulho e do egoísmo, que o bem, ele não é bem quando é só para um. Se é o bem só para mim, não é bem. É uma ilusão, é uma distopia, é uma inversão de ótica, de valor. Eu estou definindo o que é bem, porque é bem só para mim, eu que estou definindo. Então, isso aqui é bem, que é bem só para mim. O que Jesus veio nos ensinar e o que faz parte das leis de Deus é que o bem, o verdadeiro bem, é o bem comum, é o bem a todos. Porque Deus é o Deus do amor universal. Ele não quer que um filho evolua em detrimento de outros. Ele não quer a salvação para uns enquanto não haja salvação para outros. Ele não quer que se instale o reino de Israel. Foi perguntado para Jesus em Atos dos Apóstolos, quando ele estava perto da sua ascensão ali, no momento após a crucificação, que ele ficou em espírito com os apóstolos. Então, próximo à ascensão de Jesus, perguntam: Mestre, e você vem então para instalar o reino de Jerusalém? E Jesus, na sua resposta metafórica, afirma: não só para Jerusalém, mas para todo o mundo e até os confins da terra. Isso é a maior prova de que as leis de Deus são leis universais. Isso é a maior prova de que quando nós estivermos subvertendo a lógica e desejando o bem só para a gente, a riqueza só para a gente, ou enquanto houver desigualdades e injustiças, esse reino de Deus ainda não se instalou. Porque o reino de Deus só se instala no nosso planeta Terra quando se instalar no íntimo de cada um de nós e quando todo esse sentimento de amor, de prosperidade, de união, de fraternidade se instalar ao redor de todo o nosso planeta. Quando o bem for o bem universal, quando o amor for o amor universal, quando o entendimento, a compreensão for universal. Enquanto nós não estivermos pensando nessa lógica coletiva, nessa lógica do bem comum, nós não atingiremos esse reino de Deus. E nós continuaremos entrando nessa lógica desenfreada de competição, de riqueza, onde um devora o outro, onde um aniquila o outro, porque cada qual quer o bem, a prosperidade ou a riqueza só para si. Enquanto nós não entendermos que isso é universal, que a necessidade de nós nos amarmos é mútua, né? E de nós nos ajudarmos, de nos compreendermos é mútua, nós iremos continuar em sofrimento. E nos orienta o Evangelho, que cada um vá demolindo aos poucos os altares erguidos dentro de si, ao orgulho e ao egoísmo. Porque são duas chagas da humanidade, gente, mas que fazem parte desse nosso personalismo, dessa nossa vivência excessivamente materialista, que atende a uma necessidade do ego, da nossa persona, de nós nessa existência na matéria, porque é uma verdadeira ilusão, né? Porque nós acreditamos piamente naquilo que é passageiro, que não vai acompanhar a gente quando nós sairmos daqui desse planeta. Mas nós acreditamos, nós insistimos em ver por essa lógica, nós acordamos todos os dias da nossa vida pensando: nossa, o que eu tenho que fazer para eu crescer, para eu ter estabilidade financeira, para eu ganhar melhor, para eu conseguir comprar um carro, para eu conseguir comprar um apartamento. É isso que nos move, é isso que nos faz todos os dias entrar, mesmo esclarecidos, mesmo sabedores da doutrina do Evangelho, nós continuamos acordando todos os dias de manhã consumidos por essa lógica do mundo, por essa competição desenfreada e por essa autocobrança que também adoece o indivíduo, porque
nessa lógica capitalista, né, como a gente falou, precisa, para que haja uma parcela mais rica, precisa que haja uma base, né, nessa pirâmide de pobres que movem esse maquinário do mundo, né? Então, assim, nesse sentido, a gente segue nessa lógica por automatismo, porque nós não queremos perecer, porque nós não queremos ser considerados fracassados, pessoas sem status, pessoas sem dinheiro, pessoas sem condição alguma. E nós acabamos por, mesmo conhecendo o Evangelho, erguendo nos nossos corações esses altares. Esse altar onde nós colocamos o orgulho e o egoísmo como o topo. E isso está dentro de nós. E o que o Evangelho nos diz? Que cada um vá demolindo aos poucos os altares erguidos dentro de si ao orgulho e ao egoísmo. Dessa lógica que nós construímos em sociedade, de que para ser bom precisa ser rico, para ser reconhecido precisa ter status profissional, precisa ter uma conta bancária muito gorda, precisa ter o carro do ano, precisa ter isso, precisa ter aquilo, e nós nos colocamos nessa lógica e erguemos esses altares dentro de nós mesmos. E o Evangelho nos pede: sede o verdadeiro cristão e tereis o reino de verdade. De enxergarmos então quais são as verdadeiras riquezas e qual é o verdadeiro reino que nós estamos buscando. Só assim, talvez a gente vai entender o real significado das palavras de Jesus. Aquele que quiser tornar-se maior, que se faça pequeno, pois o maior é aquele que haja sido o mais humilde e o mais benevolente, que tenha tido a verdadeira entrega, tal qual Jesus veio nos ensinar. Na crucificação, Jesus doa de si, mostrando ali que o corpo físico é apenas transitório. E ele doa de si, mostrando para cada um de nós a necessidade da renúncia, a necessidade de muitas das vezes abrirmos mão de coisas que são importantes para nós, de um dia termos o entendimento de abrirmos mão da nossa própria vida, daquilo que é passageiro, daquilo que é efêmero, para nos devotarmos e aplicarmos os nossos esforços para aquilo que é verdadeiro e imperecível, que são os bens da alma. Que possamos então nos esforçar, cada um de nós, por nós mesmos, porque embora o Evangelho nos afirma que o egoísmo e o orgulho são chagas da humanidade, nós não podemos nos esquecer que são sentimentos e valores que carregamos dentro de nós mesmos, são chagas que estão entranhadas no homem e que nós precisamos do esforço próprio para irmos aos poucos demolindo os altares que nós construímos ao orgulho e ao egoísmo. E que nós tenhamos Jesus como nosso espelho e saibamos ler no seu Evangelho, refletir a boa nova e os seus ensinamentos em nossas ações. Muito obrigada por essa conversa de hoje, que nós possamos ter muitos outros momentos refletindo sobre Jesus, sobre os nossos comportamentos e sobre como podemos nos aproximar cada vez mais dele. Que Jesus abençoe a todos. Até a próxima.